É isso aí, gente. Hoje eu sou o jornalista Gilberto Costa, fundador do Jornal Nordestino e estudante da cultura racional desde o fim da década de 70. O meu tiquinho de prosa hoje, musical, é para contar um pouco da história do autor do livro O Cavaleiro da Concórdia. Este livro conta a vida e a obra do mestre Manuel Jacinto Coelho, que é fundador do Universo em Desencanto, né? É o mensageiro do Racional Superior, que recebeu as mensagens, né, de um mundo superior ao nosso, que constituiu o Universo em Desencanto, a cultura racional do terceiro milênio. Então, o livro Cavaleiro da Concórdia foi feito pelo jornalista Jorge Elias. O Jorge Elias, para quem não sabe, era do jornal Última Hora, um jornal fundado por Samuel Weiner, um jornal muito famoso, ficou muito famoso no Brasil todo, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Era um jornal investigativo, Última Hora, por ser um jornal que saía depois dos demais, ele saía por volta de 16 horas. Era posto na rua às 16 horas, então por isso Última Hora. Então, os outros saíam de madrugada e ele não, ele saía à tarde. Então, o Jorge Elias ficou famoso na década de 70, 80, com o personagem que ele criou. Muita gente achou que o personagem que ele criou, na época, para o jornal, que fosse um bandido, né? Porque naquela época, entre a década de 70 e 80, a Baixada Fluminense, especialmente os municípios de Duque de Caxias, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, era uma violência muito grande. Matava as pessoas, tinha grupos armados, polícia mineira, que matava as pessoas na calada da noite, madrugada. Então ele teve uma ideia de criar um personagem para acabar com aquela carnificina. Então ele criou o Mão Branca. Naquela época havia plantão nas delegacias policiais, plantão noturno. E ele ia para as delegacias para averiguar as ocorrências policiais da madrugada. Hoje não tem mais. Ele fazia isso. Então o que ele fez? Ele tomava conhecimento lá na delegacia de que tinha um presunto em tal bairro de Caxias ou de Belfor Roxo, de Nova Iguaçu. Então ele ia na frente da polícia, pegava seu carrinho para lá, com um pilô na mão e uma cartolina. Então ele chegava, fazia, botava uma placa, botava assim, mais uma vítima do Mão Branca. E botava em cima do cadáver, fotografava e botava no jornal, capa do jornal Última Hora. Mão Branca, o novo carrasco da Baixada Fluminense. Entendeu? O novo carrasco da Baixada Fluminense. Então, ele colocava isso em cima, botava essa manchete. O jornal, se espremesse, saía sangue. Então vendia muito o jornal Última Hora em função disso. Na noite seguinte, ele novamente estava lá, na delegacia, no plantão de delegacia noturna. E mais uma vez ele tomava conhecimento ali, os policiais davam dica para ele, olha, Jorge Elias, pô, mais um cadáver apareceu, desta vez em Belfor Roxo. Ele saía na frente, que a polícia até se organizava para ir, a perícia para retirar o cadáver, levava, só tirava de manhã cedo. Então ele aproveitava e ia, colocava o Mão Branca matou mais um, dessa vez em Belfor Roxo. Botava o cartaz, fotografava e jogava aquela manchetona no jornal Última Hora. Assim ele foi fazendo. Então na noite seguinte, ele de novo estava ele lá. Aí falava, olha, mais um cadáver aonde? Ah, dessa vez foi em Nova Iguaçu. Aí ele se mandava para lá. Botava lá, o carrasco chegou aqui. Quer dizer, ele criou um personagem que aterrorizava a bandidagem, que estava eliminando as pessoas. Bandido matando bandido, né? Então ele achou que... Ele colocou no jornal como se
personagem que ele acabara de criar, o Mão Branca, fosse um carrasco de bandidos. Dos bandidos que matavam outros bandidos, faziam justiça com as próprias mãos, né? Então um bandido matava outro, era aquela guerra danada na Baixada Fluminense, porque na capital, no Rio de Janeiro, não tinha as facções criminosas ainda. Não existia comando A, comando B. A primeira facção criminosa do Estado do Rio de Janeiro foi o Escadinha que criou, foi a Falange Vermelha, quando ele dominava a Rocinha. Então existia bandido no Rio de Janeiro, mas cada um botava sua boca de fumo no lado e uns compravam e vendiam para os outros. Não havia a violência que é hoje, não demarcavam territórios. Naquela época não demarcava como é hoje, a facção A domina a comunidade tal, a facção B domina outra, e do outro lado são as milícias, que são ex-policiais, ex-bombeiros, entendeu? Que atuam principalmente hoje na Zona Oeste e na Baixada também. Mas existia uma chamada Polícia Mineira. Na calada da noite eliminava bandidos. Quem começou a fazer isso principalmente no início da década de 50 e 60 foi um homem chamado Tenório Cavalcante, o homem da capa preta. Se deu até filme, né? Ele usava a Lurdinha era uma submetralhadora que ele usava debaixo daquela capa preta. Ele era deputado federal, dominava em Caxias. Então ele é quem limpava a área lá. Mas depois que ele morreu, surgiram outros, e aí na década de 70 começou essa onda de violência muito grande na Baixada, Belfor Roxo, Nova Iguaçu e Caxias, né? De muita violência. Então esse personagem criado por Jorge Elias, o Mão Branca, foi que eliminou a violência da Baixada naquela época. E os bandidos passaram então para a capital. Então, Belfor Roxo ficou muito famoso em Caxias e Nova Iguaçu, nas manchetes policiais, não só desse jornal, mas no mundo todo ganhou manchetes internacionais. Entendeu? Na época, eu ainda me lembro da década de 70, que eu ia lá para a Caravana Racional, da Cultura Racional, lá em Belfor Roxo ainda, e a gente saía de madrugada, né? Depois, estava no Retiro Racional, a gente saía de madrugada, 4 horas da manhã, mas com a proteção racional. Quer dizer, a gente conseguia chegar em casa são e salvo, né? Com a proteção do racional superior. Então Jorge Elias ficou famoso e na década de 80, mais ou menos, ele conheceu a cultura racional do livro Universos em Encanto, se aproximou do mestre Manuel Jacinto Coelho e se ofereceu para escrever a vida do mestre Manuel Jacinto Coelho. O Cavaleiro da Concórdia, o título do livro. Por que cavaleiro? Cavaleiros são pessoas que andam a cavalo. O seu Manuel gostava muito de cavalo, tinha vários tipos de cavalo de raça, né? Inclusive tinha até um aras lá na coisa, ali no Jockey Club, no Rio de Janeiro, na Gávea, tinha uma égua, né? Ele tinha uma égua lá, tinha cavalo e tal, tinha uma égua lá que corria. E essa égua não ganhava de ninguém. E as pessoas chegavam lá no Retiro Racional, seu Manuel Jacinto Coelho já estava no Retiro Racional, e as pessoas, pai, está faltando dinheiro, todo mundo reclamando de dinheiro. Aí disse, vocês querem ganhar o dinheiro? Tem uma revelação que eu sei. Eu não me lembro se foi 80, 82, 83, ou 81, sei lá. Sei que foi nesse início da década de 80. A minha égua vai correr no Jockey, domingo que vem. Podem ir lá, apostar nela, que vocês vão ganhar dinheiro. Aí as pessoas disseram assim, mas mestre, essa égua é a última, ela não ganhava de ninguém, nunca tinha, estava no Jockey lá, ela corria, ela era a última, coitada dessa égua. Mas nesse dia disse, pode ir que ela vai ganhar. O pessoal, ele falou porque tem certeza que vai dar certo. Todo mundo foi, inclusive eu fui. Fomos pro Jockey, acho que umas 5.000 pessoas, tudo de branco, ficou tudo de branco lá. Só nós, estudantes do Universo de Encanto, da Cultura Racional, apostamos na égua. Essa égua era do seu Manuel. Eu apostei um pouquinho, só comprei uma fração só, mas quem comprou mais ganhou dinheiro. A égua, surpreendentemente, ganhou ali. Chegou em primeiro lugar, surpreendeu aqueles jogadores que estavam lá, que não eram da Cultura Racional. Surpreendeu a todo mundo, o jogo estava cheio, ninguém apostou nela. Só quem apostou nela foi o pessoal da Cultura Racional do Universo de Encanto, que o seu Manuel mandou, disse que a égua ia ganhar. Quem apostou, comprou várias frações, ganhou bem, ganhou dinheiro, ganhou bastante dinheiro. Né? Eu ainda ganhei um pouquinho, eu comprei uma fração só. Mas a égua saiu vitoriosa, saiu mais uma
poderes do mestre Manuel Jacinto Coelho. Então tá tudo no livro O Cavaleiro da Concórdia, o homem do outro mundo. Entendeu? O cavaleiro, porque ele montava a cavalo, né? Gostava, né? De cavalos, e tinha essa égua lá no jockey, e foi sucesso uma vez. Portanto, tá aí um pouco da história do Cavaleiro da Concórdia, o livro, né? Que foi escrito em 1988, né? Pelo jornalista Jorge Elias, do Última Hora. Ficou famoso, né? Então ele que assinou este livro, foi feito até lá na Gráfica Racional Editora mesmo, que conta a vida do seu Manuel Jacinto Coelho. Mas quem quiser desenvolver o raciocínio tem que conhecer sua obra, que é O Universo em Desencanto. O livro Cavaleiro da Concórdia conta a vida do mestre Manuel Jacinto Coelho, que é o mensageiro único do racional superior, que transmitiu as mensagens para ele no livro Universo em Desencanto. Seu Manuel, primeiro e único mensageiro. Uma obra composta de 1000 livros, 1009 livros. Que eu recomendo a todos, né, gente? Então, o Cavaleiro da Concórdia é bom também que as pessoas leiam, porque conhecem a vida do mestre, né? Daí, muita gente que lê o Cavaleiro da Concórdia acaba pegando o Universo em Desencanto. E já está chegando o finzinho, eu ia contar um pouquinho mais, né? Coincidentemente, passaram a dar de presente para altas autoridades um livro Cavaleiro da Concórdia acompanhado de um livro Universo em Desencanto. Em 2015, a Cultura Racional, né, abriu o São João da Feira de São Cristóvão, eu até estava lá. E cada diretor, do presidente até o diretor, o meu jornal, o Nordestino, era o órgão oficial da Feira de São Cristóvão. Ficou 5 anos lá. Cada um ganhou o Cavaleiro da Concórdia e o livro Universo em Desencanto. Um kit, o Retiro Racional, a administração atual mandou dar cada diretor para cada presidente. Parece até que estava adivinhando, né? Isso foi em 2016. Aí o Crivella foi eleito prefeito do Rio de Janeiro. 2017 derrubou toda aquela diretoria. Por quê? Eles largaram o livro para lá, não deram a mínima atenção. O presidente, eu vi o livro largado lá, eu disse, poxa vida, e eu querendo um Cavaleiro da Concórdia, né? Apesar que eu já li, já tive e tal, eu emprestei uma pessoa, a pessoa levou. Não me devolveu. De tão bom que é o livro. Então, todo mundo ganhou o livro Universo Desencanto e ganhou um exemplar do Cavaleiro da Concórdia. Só que largaram para lá. Coincidentemente, Crivella tomou posse, a primeira coisa que fez foi limpar toda aquela diretoria. Do presidente até o diretor. Todo mundo foi para ralo, perdeu. E botou outra administração. Então, quer dizer, se eles tivessem talvez lido tanto o livro Universo de Canto como o Cavaleiro da Concórdia, tivessem valorizado, talvez não tivesse acontecido isso com eles. Meu tiquinho de prosa termina aqui. Faça como eu, leia o Universo em Desencanto.